Senador Lazier Martins, antes de mais nada, é uma honra mais uma vez poder participar contigo da entrevista com outro candidato à presidência da República. O Renan, que já historiei no começo, tal qual o meu filho, ele tem o nome porque a mãe dele simpatizava com o Renan Dalzotto, o gaúcho do vôlei. Ele está acenando com a ideia de reproduzir o processo que o Milei fez na Argentina. O Milei reduziu o poder aquisitivo da moeda para controlar a inflação, diminuiu a capacidade das pessoas de comprar, inclusive, remédios. E falo como argentino, cuja família está sofrendo lá. Mas agora ele está colhendo resultados disso. Pretendes passar pelo que ele passou? A situação brasileira não é tão ruim quanto a Argentina. Então, as medidas que nós vamos fazer, elas vão ter uma entrega para as pessoas mais rápida. A Argentina, a gente precisa explicar, é uma economia que está, em termos de decadência, a 3, 4 passos à frente da brasileira. É como se a Argentina, que estava na mão agora do Fernandes, antes do Milei entrar, fosse olhasse para o Brasil e falasse: eu sou você amanhã. Então nós temos que evitar chegar naquele passo. E a economia brasileira é muito mais dinâmica e o mundo depende mais do Brasil, especialmente na produção de commodities, mais do que da Argentina. Portanto, se eu faço uma reforma fiscal rápida, o retorno já é muito mais rápido que o da Argentina. Eu vou dar um exemplo. Com uma reforma fiscal, eu vou poder fazer os juros caírem. Com os juros caindo e com a necessidade de investimento em infraestrutura que precisa no Brasil, vai chover dólar aqui. E vai chover gente com capacidade investidora colocando obras para rodar. Então a gente tem um retorno econômico muito mais rápido. O que eu vou falar para as pessoas, igual o Milei falou, eu vou precisar fazer medidas muito duras, as medidas são duras, vocês vão reclamar no começo, mas o retorno virá. E quando vier o retorno, lembre-se que nós fizemos isso. Porque o povo não é retardado, o povo não é imbecil. Por mais que o povo, como eu disse, vote em ladrão, e o brasileiro é apaixonado em votar em ladrão. Ele não pode ver um ladrão que já sai votando. Esse é um problema, o brasileiro é tarado. Vamos ver um ladrão aí. Então, o que acontece? Eu preciso chegar para esse brasileiro, explicar, mas ele entende, porque ele não é retardado, a seguinte coisa: se você ficar doente, você não vai ficar comendo pipoca e algodão doce. Você fica doente, você vai ter que ir pro hospital e vai tomar remédio. A pessoa sabe disso. Eu tô avisando, a economia tá doente, eu vou precisar tomar o remédio. O remédio é sempre amargo. Só que depois do remédio vem a cura. Você precisa ser curado. Então, o que eu tô propondo para as pessoas é não fazer o que os políticos fazem nas eleições, que é falar que fica tranquilo, vai ficar tudo bom, vamos ser felizes. Eu falei, não vai ser feliz rápido, vai demorar um pouquinho. Vai precisar fazer. E foi o que o Milei propôs. Sabe por que o Milei não se queimou com o eleitorado nesse período de 1 ano e meio da transição, em que as pessoas perderam o poder de compra, sofreram? Porque ele avisou que isso ia acontecer. Ele avisou: vai demorar um pouco, confia em mim, vamos tocar o plano. E os argentinos, em grande medida, acreditaram nele. E aí estão começando a ver os primeiros frutos. Queda da inflação, um começo do aumento do poder de compra das pessoas. E aí isso começa a apontar um caminho bom. Investimentos externos na Argentina voltaram a acontecer. Agora estão fazendo um dos maiores data centers do mundo na Argentina. E isso já é sintoma de uma nova Argentina que começa a se reconectar com o mundo. Então, eu preciso fazer a mesma coisa aqui. A única diferença, aqui a resposta é muito mais rápida que na Argentina. Você já tem um nome escolhido para ministro da Economia? Não, mas assim, eu não tenho escolhido publicamente, eu já sei quem é e Já já está já conversei. já já está conversado? Já. É que agora tudo tem suas E etapas. qual é o perfil? Perfil tem que ser, altamente técnico. 2, tem que ser um perfil, eu não vou trazer para o nosso governo, aquela lógica dos medalhões que assumem, ministérios e com nome. Eu quero pessoas que estejam conectadas com as novíssimas tecnologias que vão mudar tudo. O mundo agora vai passar por uma revolução nos próximos 10 anos, que é da inteligência artificial. Então, o ministro da Fazenda, ele tem que entender o papel da tecnologia, então ele tem que ser jovem, entender de tecnologia, ele tem que ter a mesma visão de mundo nossa, ele tem que entender que essas reformas que a gente está defendendo são fundamentais para mudar o Brasil, ele tem que aumentar a credibilidade do Brasil na parte de contas públicas. Este é o perfil. Então, existem algumas pessoas que se encaixam nesse perfil e eu conversei com elas e já temos o nome aqui pronto. Escola de Chicago? Pode ser, assim, isso soma, mas não necessariamente é condicionante. Eles têm que entender que a gente, independente da visão deles, que é a visão liberal que a Escola de Chicago tem, nós temos uma visão que precisa ser profundamente brasileira. Eu acredito no papel que o Estado tem na área de investimento. E eu acho que nós vamos precisar aumentar o papel do Estado na hora de investir e o Estado atuar em algumas regiões no Brasil onde não há atividade econômica. Não sou a favor de Sudene, todos aqueles gastos idiotas que a gente teve ao longo do nosso passado, mas eu sou a favor que o Estado atue de maneira inteligente, como ele atuou, por exemplo, na Embraer e com o ITA, criando a indústria aeronáutica no Brasil, como ele atuou com a Embrapa e com as frentes pioneiras, criando o agro exportador que a gente tem. A gente vai ter que fazer alguns elementos do Estado atuando de maneira Você articulante. reduziria, Renan, você reduziria os ministérios e privatizaria algumas estatais? Com certeza. Com Isso vai certeza. acontecer. Isso vai acontecer. Você fala uma linguagem bem diferente dos demais candidatos, não é? Você
é o radical das boas intenções, Uau, adorei to o termo. tocando aquilo que o Brasil precisa de mudanças, um outro estilo de governo. Agora, para isso, você vai precisar contar com um Congresso Nacional que ajude. Esse que está aí hoje não ajuda, esse Congresso Nacional que está aí não ajuda. Eu estive lá, eu vi de perto. 80% dos políticos do Congresso estão lá para arrumar a sua vida. Exato. 20% estão lá para ajudar o Brasil. Agora, o povo brasileiro, de pouca instrução em grande parte, que não é politizado, será que vai escolher nas eleições de outubro os parlamentares que se adaptem, que se adequem ao seu estilo, se for eleito? Vou ser bem claro, não. Não, né? Não. Vamos ser bem claro, a gente tem que ser a gente tá eu não falei que o brasileiro é um corpo doente, vamos falar do corpo doente? Vai vir eleição e o povo brasileiro vai votar para deputado e para senador em débil mental e ladrão. É isso que o brasileiro vai votar. O Brasil precisa entender assim, quando vai vir uma grande discussão lá no Congresso, vamos supor, vai discutir uma reforma da Previdência, que dos 513 deputados, 20 são capazes de discutir o assunto. E desses 20, pelo menos 10 vão discutir de maneira desonesta. Como faz para identificar que o candidato não é débil mental e ladrão? Se ele sabe falar em público, se ele sabe defender as propostas dele, se as propostas dele fazem sentido, e se ele não está envolvido em escândalos de corrupção, e se ele não está no orçamento secreto. Se você conseguir separar isso, você consegue ter ok, esse parlamentar aqui funciona. Hoje, você tem, além da bancada dos parlamentares absolutamente corruptos, que são os parlamentares do Centrão, você tem a bancada do like, que aí entra o retardado. Que são, por exemplo, parlamentares. Vou dar um exemplo. A comissão quer chorar e falar: meu país perdeu todo o sentido. Assista uma sessão na TV Câmara da Comissão de Segurança ou da Comissão de Direitos Humanos. Que aí você tem os palhaços de direita e de esquerda que ficam lá gravando vídeo. E na Comissão de Segurança fica um monte de homem de óculos escuros, uns broches de metralhadora. Aí vai lá um petista idiota e os caras só ficam fazendo uma arma e ficam escrevendo: chora a petralhada. É sério. Sabe, é sério uma coisa dessas? É pior do que um circo. A gente tá pagando preço astronômico para ter um bobo. E são bobos. Ou uma mulher, sei lá, de um cocar. Vai parecer, sabe? Ou você gosta de Fernando Cidinha, tudo bem, mas por que você precisa ir com um cocar? O cocar é uma coisa pesada, sabe? Você tá botando um cocar. Para que usar aquilo? Pra né? que usar Pra aquilo? Se já se sabe que é uma indígena que está lá, por que tem esse vestir? Exato. Lá não é uma taba? Exato, porque todos eles, do cara que quer fingir que ele é militarizado, que é o cara que tem que estar todo cheio de paramentos de armas, a pessoa que tem que botar um cocar, eles estão fingindo e posando. Então você tem a bancada do like e você tem a bancada da emenda. E isso é a maior parte da Câmara. Estás falando da. Gostou do vídeo? Ajude a divulgar o Partido Missão. Se inscreva no canal, deixa seu like e não esqueça de compartilhar esse vídeo.